Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, estamos iniciando hoje o nosso segundo vídeo do mês de junho, desse mês que nós estamos dedicando ao Sagrado Coração de Jesus. No último vídeo nós vimos um pouquinho sobre o contexto histórico em que surgiu essa devoção e terminamos o nosso vídeo falando sobre como Deus ele escolheu a Santa Margarida Maria Alacoque para propagar essa devoção ao mundo, né? Então, esta grande santa da Igreja, ela foi uma das responsáveis, por graça de Deus, a propagar essa devoção num contexto em que essa devoção ela se fazia muito necessária, então um contexto mais imediato, mas também num contexto universal para toda a Igreja, para os homens de todo o tempo. Tanto é que nós ainda hoje falamos dessa devoção e vivemos essa devoção, né? Mas é compreensível que Deus tenha usado dessa grande santa para propagar essa devoção. Mas a pergunta que fica é: como que Deus utilizou a Santa Margarida Maria Alacoque para propagar essa devoção? E nós sabemos que Deus concedeu a essa alma a graça de ter visões espirituais, né? Em que ele comunicava a santa a sua mensagem para o mundo. Eu acho que um primeiro tema que nós temos que falar nesse vídeo de hoje, propriamente o que são visões espirituais, né? Nós sabemos, a Igreja nos ensina, que a revelação pública da doutrina de Cristo, ela se encerrou com o último apóstolo, com a morte do último apóstolo, que foi São João, né? Cristo, né, na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo veio para nos revelar a sua doutrina, né? E deixou aos apóstolos o legado de propagar essa mesma doutrina. Então, com a morte do último apóstolo, nós sabemos que a revelação está encerrada. Mas nós também sabemos que ao longo da história, Deus ele usou várias almas para comunicar algumas mensagens ao seu povo, né? Para propagar alguma devoção ou para ensinar alguma coisa, né? Então, como nós podemos conciliar esse fato de que a revelação ela se encerrou com o último apóstolo, ao mesmo tempo essa ideia de que Deus ele se utiliza de homens ainda hoje para propagar a sua mensagem? Bom, a Igreja ensina que todo o conteúdo que Deus comunicou aos homens depois da morte de São João, né, e de maneira que especial comunicou através de revelações místicas, são propriamente revelações particulares, né? Revelações particulares que Deus concede a uma alma em favor dessa alma, mas também em favor daqueles a quem essa mensagem ela alcança, né? Então são revelações chamadas de revelações particulares e que elas não fazem parte do depósito da fé, ou seja, os católicos não são obrigados a acreditarem nas revelações particulares, embora aquelas que tenham sido aprovadas pela Igreja tragam grande proveito espiritual para os seus fiéis. Então, por exemplo, um católico ele não é obrigado a acreditar ou a viver, por exemplo, aquilo que foi propagado pelas aparições de Nossa Senhora em Fátima, por exemplo, né? Não é verdade de fé que aquilo que aconteceu em Fátima obrigue um católico a acreditar, né? Então, isso faz parte de uma revelação particular, que o católico pode ou não acreditar, por mais que isso soe estranho a nós, né? São revelações particulares. No caso de Fátima, como em tantas outras aparições, a Igreja ela fez um discernimento profundo, né, para analisar se aquelas revelações elas de alguma forma tinham alguma contradição com a revelação ou não, com a fé ou não, né? Quando a Igreja analisa e identifica que essas revelações elas não têm contradição com a fé, mas que pelo contrário elas ajudam a viver a fé, então a Igreja aprova essas revelações, né, e permite que os seus fiéis também acreditem nessa revelação como algo que foi inspirado pelo próprio Deus, né? É o caso da devoção de Fátima, como nós dissemos aqui, e também é o caso das revelações que Santa Margarida Maria recebeu sobre o Sagrado Coração de Jesus, né? Então, são revelações que a Igreja entendeu que não tinham nada em contradição com a fé e que tinham proveito espiritual para os seus filhos, né? Então, essas revelações particulares,
elas podem acontecer de formas diferentes, né? Alguns teólogos afirmam que existem 3 formas dessas visões espirituais acontecerem, né? A primeira dessas formas é a forma sensitiva, quando Deus utiliza de aspectos sensíveis para se comunicar com o povo, né? Então, nós temos inclusive exemplos bíblicos, né? A nuvem vista por Moisés, a voz ouvida por Abraão, né? São imagens sensíveis que Deus se utiliza para comunicar uma mensagem ao homem. Essas visões, elas também podem ser imaginativas, né? Ou seja, quando Deus se utiliza de uma experiência um pouco mais fantasiosa, e aqui me entendam bem, não fantasiosa no sentido de ser falsa, mas fantasiosa no sentido imaginativo, né? Por exemplo, Deus falou com São José através de sonhos, né? Num sonho, Deus se comunicou com São José. Não foi um aspecto puramente sensível, né? José não teve uma manifestação de Deus através de imagens, através de uma epifania, por exemplo, mas foi através de um sonho que Deus comunicou a José uma mensagem. E essas visões também podem ser visões chamadas intelectuais, que é quando Deus não usa nem de imagens sensíveis, nem de imagens fantasiosas para se comunicar com o homem, né? Mas Deus utiliza de uma intuição intelectual que faz com que aquela mente compreenda uma verdade que Deus quer comunicar a essa pessoa. São modos diferentes de ter uma visão que a Igreja, né, através dos seus teólogos, também produz a nós como uma mensagem teológica, como algo que nós podemos compreender melhor, né? Mas lembrando sempre que esse tema é um tema que está muito relacionado com o tema místico, né? Algumas almas, Deus concede uma graça muito específica de levar essa alma a uma profunda intimidade com Ele, ao ponto de alcançar ali com Ele um relacionamento místico, em que Ele comunica a essas almas profundidades espirituais, experiências espirituais muito fortes, né? Então, quando se trata do campo da mística, muitas dessas coisas nós podemos especular, nós podemos falar sobre, mas no fim das contas se trata de uma situação mística, que Deus atribui, né, que Deus concede a cada um conforme Ele quer e da forma que Ele quer. Nós especulamos, nós falamos, nós fazemos discursos sobre isso, mas no fim das contas Deus comunica e se comunica como Ele quer. O fato é que Santa Margarida Maria, ela teve visões espirituais, né, sobre o coração de Jesus e do coração de Jesus, em que o próprio Jesus comunicava a ela mensagens íntimas de amor para que ela pudesse compartilhar com os outros, né? Então essas visões de Santa Margarida Maria, elas começaram em junho de 1673 e foram até 1675. Então foram 2 anos em que ela teve essas visões espirituais, essas visões místicas, né? Quando na primeira sexta-feira de cada mês o Sagrado Coração de Jesus se revelava a ela e aparecia a ela com uma mensagem, com uma palavra, com algo que pudesse fazê-la entender melhor, né, aspectos dessa devoção. Então foram 2 anos com essa experiência que ela teve, e eu queria aqui para vocês relatar, né, uma experiência que ela teve em 1675, quando Jesus apareceu-lhe, então com um peito aberto e coração ferido fora do corpo. Apontando seu coração com o dedo, lhe disse: eis o coração que tem amado tanto aos homens, a ponto de nada poupar, até exaurir-se e consumir-se, para demonstrar-lhes o seu amor. E em reconhecimento não recebo senão ingratidão da maior parte deles. Essa é, de alguma forma, uma mensagem que sintetiza o conteúdo das visões espirituais que tinha Santa Margarida Maria Alacoque, né? O coração de Jesus que se manifesta a ela e diz: é um coração que ama, é um coração que sangra, é um coração que se consome de amor pelos homens, mas que os homens não acolhem esse amor, e pelo contrário, não só não acolhem, como ferem, como machucam, como magoam esse coração, né? Então, é uma visão mística que ela teve para mostrar a ela como o coração de Jesus, ele reage diante da indiferença dos homens. Isso propagava nela, né,
uma espécie de experiência espiritual, né? Talvez de conversão pessoal, de sacrifício pessoal, de consumir-se a si própria numa vida dedicada a reparar o coração de Jesus. Então provocava nela, né, uma mensagem espiritual e uma atitude nova, né, um olhar novo sobre o aspecto espiritual, mas também aos outros, né, aos outros. Infelizmente, como acontece com muitos místicos, Santa Margarida Maria Alacoque, ela teve grandes incompreensões a partir de suas visões espirituais, mas ela teve uma graça muito específica, que ainda em vida ela pôde ver propagar essa devoção, ela pôde ver essa devoção se estender e se espalhar por toda a França e por outros países, né, a ponto inclusive de os seus opositores, né, aqueles que mais perseguiam a santa, também se converterem a partir da devoção ao coração de Jesus, né? Isso de tal forma se estendeu que inclusive a igreja se manifestou sobre isso, né? Então, por conta desse testemunho de Santa Margarida Maria Alacoque, em 1889, né, já muitos anos depois, o Papa Leão XIII ele consagrou o mundo ao coração de Jesus, e 50 anos depois Pio XII também recomendou essa devoção ao coração de Jesus para todos os fiéis, né, sempre enfatizando que é uma devoção que traz muito proveito às almas. Então, esse foi o vídeo de hoje, em que nós falamos sobre as visões de Santa Margarida Maria Alacoque, e no próximo vídeo nós falaremos um pouco sobre as promessas do Sagrado Coração de Jesus a essa santa, que de alguma forma sintetiza, né, aquilo que nós falamos aqui, e que sintetizam as visões que ela teve do coração de Jesus.